Tentava. O Sérgio Murilo jogava a bola para cima, imitando o Gerson. Copiar o Gerson. Aí e foi onde eu falaram assim, esse ainda vai jogar na seleção brasileira. Eu disse, mas é coisa esse vai jogar. Tem tudo para ser um jogador de futebol. E aí foi crescendo, foi indo. Aí chegou um dia o Figueirense em 72, se não me engano. Foi o primeiro ano que o Figueirense participou do Campeonato Brasileiro. Eles treinavam aqui no Campo do Baque. E ele pequenininho, mas ele se metia lá, sabe? E a turma coisa começava a meter bola junto. E um dia chamaram a atenção do Major Ortiga, que na época era presidente do Figueirense. Aí disse, olha, aí o Pinga, falecido, que já faleceu, Casagrande, também jogou no Figueirense, eu disse já. Aí ele era enjoado, sabe? Ele era pequenininho, mas era enjoado. Aí eu sei que aí o preparador físico do Figueirense na época era o Sr. Iberê Rosa, que tem inclusive uma academia ali no distrito. Aí mandaram falar comigo para levar ele lá. Que o Figueirense inaugurou o campo do Orlando de Papéis, assim, oficialmente, acho que foi em 74, não tem bem a... Aí pediram para levá-lo lá para participar da escolinha, né, que tinha a escolinha dos meninos em Mirim. Aí eu levei. Mas aí teve um desacerto aí com um cidadão lá que ele já... Na época nós éramos jogadores, já não se picava muito. Essa é a rivalidade de futebol. É verdade. Eu fui fazer um treino no Atlético Catarinense, que era um clube na época do exército, mas participava do campeonato da cidade. E aí eu fui fazer um treino lá contra o Figueirense. Primeiro treino que fizeram naquele campo do Figueirense, eu participei. Do Orlando Scapelli. Do Orlando Scapelli. Aí esse cidadão, mais tarde, que veio me receber por causa do meu filho. Aí, né, se soubesse que era tu, nem tinha trazido. Ele disse, é por isso que o Sérgio Murilo não foi para o Figueirense. Não, ele podia ter se destacado, inclusive, lá, mas bem cedo. Bem cedo no Figueirense? No Figueirense. O senhor é havaiano ou Figueirense? Não, eu sou havaiano. Lá em casa todos havaianos. Certo, mas profissionalmente, mas naquela época... se pintasse o Figueirense, fosse o Figueirense. Claro. Meu sobrinho é flamenguista e não tem santo que tira o meu sobrinho do Flamengo. Ele não aceita ser vascaíno, mas não fazer o quê? Aí tá, ele jogou, ele fez inclusive 3 gols, ganhou uma medalha, já se destacou, sabe, porque o campo estava cheio, rapaz. Ele tinha uma maneira muito bonita de lançamentos, coisas virar jogo, ele era canhotinho, então a gente chamava muita atenção. Mas tá, depois eu disse, não, pai, eu não quero ir mais. Não quero ir mais. Aí quando ele com 12 anos, ele foi lá para o Havaí. Foi com um monte de meninos daqui, chegou lá, ficou ele, se não me engano, o Jair Gancheiro. O Jair Gancheiro também estava lá? Jogou na época lá no Júnior. E depois o Jair Gancheiro, bom, aí de repente não deu certo lá, mas o Jair Gancheiro é um jogador aqui de futebol amador de Iguaçu, jogador Sasso Ramos. Não, foi aqui em Iguaçu que ele coisa. Que fez a vida dele de futebol amador. Amador. Mas o detalhe é o seguinte, o Havaí ficava na rua, ficava no antigo estádio Adolfo Conde, onde hoje é o Shopping Beira-Mar, justamente que foi desativado nos anos 80, e o shopping foi fundado em 1993. O Havaí lá, o campo lá foi inaugurado parece em 82, 83, né? Se não me engano. O campo do Havaí hoje lá. Do Havaí. Foi em 83 inaugurado, assim, oficialmente parece. Então, mas ele começou lá no Adolfo Conde. Menino ainda, mas então mocinho ele já jogou no time. Ele começou no time juvenil, infantil. Não, lá do Havaí começou no Mirim. No Mirim. Porque na época tinha um Mirim. O Mirim era infantil, juvenil. Ele foi subindo. Foi subindo. Até virar profissional. Ele virou profissional em 1900 e quanto? Não, isso aí realmente foi na... realmente ele não chegou a ser profissionalizado. Mas estava quase chegando lá. Faz parte do time profissional, já estava no time profissional. Porque ele estava assim com como é que diria? Um convite para ele, que ele ia ser convocado para a seleção olímpica. Então ele na época não tinha profissional, a seleção olímpica era só amador. Então ela vai retardou um pouco para profissionalizar. Para ele ir para a Olimpíada. A seleção, inclusive indicado pelo
Pelo Emílio Peçanha. Ele ia para a Olimpíada em 1984, 84. de Los Angeles. Foi Los Angeles ou Canadá, não me lembro. A Olimpíada foi em Los Angeles. Los Angeles? 1974. Então seria aí. Né? Aí Foi ele indicação do Emílio Peçanha. Certo. Não, porque na época é o seguinte, pelos recortes de jornais da época, ele tava, o pessoal, isso aí é bom, hein, esse rapaz é bom. Depois jogador. Era bom, não? Pois é, ele tinha uma estrela ali que tava... Ele tinha alguma coisa, tinha algo mais dos outros meninos de Bigode. Ele tinha uma coisa diferente. O próprio colega dele, hoje, o Gilberto Nunes, aquela turma, assim, não, Humberto Azevedo, só estão que jogaram com ele. Não, Negão, esse homem, a Negão era... O apelido dele era Negão. Livro para eles. Para eles ali, pro Humberto, pro Gilberto, pro Betinho. O Gilberto Cobrinha, né? Esse cobra. Que praticamente, assim, vivia perto da casa, né? E também foi um baita jogador. Centroavante, mão cheia. Mão cheia. Muito bom jogador. Então foi isso aí, meu filho. A vida foi assim. E aí, infelizmente, deu aquela fatalidade. Acabou com tudo. Ele já estava, inclusive, vendido para o Fluminense. Não sei se já estava vendido para o Fluminense. Ele estava vendido para o Fluminense. Isso aí, ele teve uma passagem no Grêmio de Porto Alegre. Isso aqui é lá no Grêmio. Isso aqui é no Grêmio, né? Grêmio de Porto Alegre. Ele e o Cássio. O Cássio é um menino daqui de Panamá que estava no Grêmio na época. Certo. E essa foto aqui? Essa foto, eu acho que tem outra melhor aí, não sei. Essa foto, segundo o Tadeco, o Borba, o Tadeco. ele foi a viagem que fizeram a Campinas, vou jogar Corinthians de Campinas lá, desse Tadeco é essa turma aí. Perfeito. Aqui já é o Havaí, ó. Aqui já é foto do Havaí. Isso aí já foi... Isso é do Conde. Esse é do Conde, era após um treinamento lá do Havaí, você pode ver que ele está meio desgastado. O treinamento, né? Opa, tá aqui, aqui a foto do Zezé, ó. Aqui tá o Zezé. Isso aí, não sei, ela teve esse furinho aqui, deixa eu ver. Não, depois eu vou fazer o seguinte, eu vou reproduzir essas fotos. Essa aí é do Bach, né? Por exemplo, aqui eu vou ler esse material aqui, ó. São os recortes de jornais, né? Tem tempo. Vamos ver, aqui são os recortes de jornais. Certo. Aqui, opa. Ótimo. Perfeito. Não, vamos fazer uma homenagem bonita, seu Lucas, né? Tá aqui, são fotos do senhor, né? Aqui é... Não estou nem chegando bem, rapaz. Tá. Também já estou pensando um óculos, eu também. Acho que eu lá e eles pequenos. Pequeno, é 1060. Aqui tem os documentos, né? Alguns documentos. Esse era a passagem no Exército. Aqui a passagem do Exército, né? Esse foi o campeão dos Jogos Militares do Exército. Aqui, campeão dos Jogos Militares do Exército. Era um garotão. Eu só uma pergunta assim, ele aparece pro senhor em sonho? Em sonho? Sabe, muito difícil. Muito difícil? Lá sim, lá parece que já conversou. Ele conversa com ela no... O que ele fala no sonho? Não, só diz que está tudo bem. Não, e pior que a alma é imortal, né? Eu sou muito grande, mas não chega a conversar com ele. Não. Ele... não, você não chega a conversar com ele. Porque... Não, o que acontece é o seguinte, Tem uma coisa muito bonita aí, não sei se é isso aqui, rapaz. Como é que está aqui? As estrelas foram feitas para brilhar no céu. Isso aqui é uma coisa muito bonita. Quem fez, sabe o que foi? Doutor Anatório Pinheiro Guimarães, ele é advogado, era muito havaiano na época e ainda é, né? Então ele aqui. Perfeito. Esse era o time de mirim aqui do Bangu aqui. Né? Tudo bom. Perfeito. Mas ele fala isso, ele tipo assim, a mãe não precisa, que eu estou bem, é isso que ele fala. O senhor é católico? Por que sou? Não, porque, bom, quem é espírita, assim, acredita... Eu frequentei uma época, eu ia lá, tinha um centro espírita, assim, naquela esperança, assim, de que se aparecia, se Mas apareceu, num sonho. Aí ele veio dizer para vocês ficarem mais tranquilos.
Né? Mas Inclusive vai ter um difícil. encontro, né? Para mim está muito difícil, para ela também é difícil. E os irmãos saíram